mesmo com agência, tudo, não esqueça que quem sabe as suas necessidades e quem vai realmente correr atrás do que você quer em relação ao perfil de casa, a localização, é você. Sim, isso pra gente foi muito difícil, porque no Brasil, você muda pra outra cidade, você tá ali, você pega um fiador, às vezes você, né, como em São Paulo, você paga um seguro fiança e você vai ali, aluga um apartamento e tal. No Canadá, não. Começando mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos! Se você está chegando aqui agora e não nos conhece, deixa eu me apresentar rapidamente antes da gente entrar nesse assunto de como alugar um apartamento no Canadá, morando no Brasil, enfim, morando em outros lugares. Para você que não nos conhece, meu nome é Gustavo, eu sou casado com a Natasha, nós somos um casal brasileiros que decidimos recomeçar, mudar, viver uma temporada aqui no Canadá junto com nossos dois gatos, Faísca e Fumaça. Se você quiser acompanhar toda essa trajetória, a gente fez uma minissériezinha de 4 episódios chamada Partiu Canadá, onde a gente grava todo o processo, desde a mudança de São Paulo para o Canadá, avião, cidade, chegando no primeiro dia no apartamento, enfim, acompanha essa sériezinha, tá aqui numa playlist do YouTube para você conhecer um pouquinho mais da nossa história, beleza? Então, hoje eu vou falar de um assunto que era uma das coisas que também, quando eu e Natasha a gente começou esse Plano Canadá, era uma das coisas que a gente não tinha muita informação, não sabia como fazer e a gente bateu muita cabeça para entender esse processo de alugar apartamento. Eu quero tentar ajudar vocês, principalmente você que deseja morar aqui no Canadá. A gente sempre procura dividir nossas experiências, então esse vídeo vou colocar aqui, a Júlia, que é uma seguidora aqui do nosso canal, mandou uma mensagem falando que acompanha nossos vídeos, que está maratonando aqui o canal, agradeço pelo carinho e perguntando sobre como alugar um apartamento. Então, vamos fazer esse vídeo porque vai elucidar um pouco e a gente vai poder talvez ajudar. Lembrando, galera, você que está aí vendo esse vídeo, se você tem esse objetivo de morar no Canadá, se você quer vir para o Canadá, nós não somos aqui um canal de imigração, um canal que dá dicas de imigração. O que eu vou fazer nesse vídeo, como todos os outros que a gente vem fazendo, é compartilhar com vocês o nosso processo. Então eu vou contar para vocês aqui o que a gente fez, o que funcionou para a gente, posso até dar dicas de coisas que foram erradas ou que talvez dificultaram o processo para que você possa evitar isso, mas não leve a nossa trajetória, as nossas escolhas ou o caminho que a gente fez para você bater o martelo e determinar que esse seja o início aí da sua procura, que esse seja o caminho que você vai fazer. Vou contar aqui para vocês o que funcionou para a gente e o que atrapalhou também nessa nossa busca morando no Brasil. A gente morava em São Paulo, começamos a pesquisar essa coisa de apartamento. Então eu vou tentar dividir esse vídeo em 3 partes. Vou tentar falar aqui, eu tô com uma colinha olhando para o lado, como é que foi esse nosso primeiro momento de achar um apartamento, de procurar um apartamento, as frustrações e até chegar no momento aí da gente alugar e o que fez, que foi determinante assim, para a gente conseguir alugar apartamento, porque a gente, enfim, foi muito difícil. Para você ter uma ideia, a dificuldade que foi achar esse apartamento, a gente fechou o apartamento mesmo, assim, assinou o contrato, recebeu a notícia que o apartamento era nosso, faltando 13 dias para a gente mudar para o Canadá. Então, vamos contar todo esse processo. Eu estou fazendo aqui um vídeo de hoje, depois da Natasha, que está ali estudando, minha esposa, jogar na minha cara que eu sou o maior pé frio que já pisou nesse Canadá, porque hoje era o último dia das Olimpíadas de Inverno e eu não assisti nem um dia. E hoje era a final do hockey, Canadá contra os Estados Unidos, e eu falei, vou assistir. Vou torcer para o Canadá. Acordei cedo, são 7h30 da manhã, porque tem aqui a final olímpica de hóquei no gelo, Canadá contra os Estados Unidos, e eu não vou perder. Vou mostrar para você agora. Está começando a transmissão ao vivo.
que aconteceu? Perderam. Então, neste momento, pós-Olimpíadas, para você que está assistindo, eu criei aqui um caminho, né, uma ordem cronológica para poder dividir com vocês essa situação de como alugar o apartamento. Natasha está ali estudando, eu vou dividir aqui. Então, bora lá. Uma das coisas que a gente precisa entender, o processo de alugar um apartamento é diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E isso pra gente foi muito difícil, porque no Brasil, você muda para outra cidade, você tá ali, você pega um fiador, às vezes você, né, como em São Paulo, você paga um seguro fiança e você vai ali, aluga o apartamento e tal. No Canadá, não. No Canadá é a partir de crédito que você tem, do seu histórico no país. Então, isso dificultou muito o nosso processo procurando do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, vocês que estão desejando morar, o Canadá existe duas formas de você alugar um apartamento. Uma é com landlord, é como se fosse o proprietário, aquela pessoa que vai ali direto com ela e ela, pá, toma aqui a chave, vai morar. E uma outra é uma empresa que vai ali gerenciar alguns apartamentos e vai, dentro daquelas possibilidades, te alugar ou não um apartamento. Depois que a gente entendeu isso, a gente falou, beleza, então estamos aqui no Brasil, como é que a gente procura essas pessoas? Como é que a gente chega nessas pessoas? Como que eu, morando no Brasil, que eu não tenho referência, não tenho um amigo na cidade, vou alugar um apartamento? Lembrando também, um asterisco importante que eu esqueci de falar no início do vídeo. Quando a gente começou a procurar um apartamento, nós já sabíamos que estávamos indo para a cidade Guelph, né, onde a gente mora hoje, Guelph. Então, tudo também que a gente vai falar aqui, eu não sei se aplica em outras províncias e outras cidades, a gente está falando exclusivamente de Guelph, porque foi onde a gente procurou o apartamento. Então, a gente tinha visto aprovado, a gente já sabia que ia mudar para cá, começamos a procurar, vamos fazer, como vamos chegar nesse apartamento em Guelph, como vamos chegar nesse landlord, nesse proprietário e tal. Começamos as nossas pesquisas. Primeiro lugar de pesquisa que a gente fez e que a gente começou a ter muito problema e ter muito receio, que foi no marketplace. Como todo mundo faz, às vezes vai lá no Facebook, joga no marketplace, a gente colocou alugar apartamento no marketplace. E a gente começou a ver alguns apartamentos, alguns valores interessantes e tal, mas a gente começou às vezes a entrar num anúncio, o anúncio não era muito verdadeiro, quando a gente tentava entrar aparecia uma página com erro, ou às vezes a gente entrava ali, tinha alguns comentários, depois falava, cuidado, que isso pode ser golpe e tal. Então a gente começou a ficar com o pé atrás de pensar, pô, como é que a gente vai entrar num link desse aqui de marketplace e sem ter 100% a certeza de que aquilo ali é verdadeiro e mandar um dinheiro do Brasil, transferir. Então, nosso primeiro caminho de busca foi através do marketplace, mas foi o primeiro caminho também que a gente abandonou. O marketplace é seguro? Depende, a gente não tem muita história negativa, a gente teve esse receio, mas a gente vem, a partir do momento que a gente está morando aqui, encontrando algumas coisas no marketplace que faz com que a gente fale, se você mora aqui, o marketplace é um lugar legal para você encontrar coisas verdadeiras, né? Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, marketplace é seguro. A gente está aqui, se você olhar, por exemplo, esse sofá aqui atrás, a gente comprou ele no marketplace, numa promoção incrível, que era um cara que estava mudando de casa, um sofá zero novo de 3 lugares, ele estava vendendo por $100. A gente encontrou isso no marketplace. Mas era diferente o casal que estava no Brasil, que não tem referência nenhuma do Canadá, olhar para esses anúncios, né, de golpe, que podia ser, podia não ser, como em qualquer lugar, e a gente acreditar, conversar com uma pessoa e mandar um dinheiro, né? A gente escuta tanto isso de golpes e a gente ficou muito receoso até pelos comentários que estavam acontecendo sobre o marketplace, então a gente parou de procurar no marketplace, mas aqui morando a gente acabou usando o marketplace para comprar algumas coisas. Então assim, eu acho que você tem que ter os seus critérios. Se você quer procurar no marketplace, se você tem referências positivas e quer ir por esse caminho, tá tudo certo, é aquilo que eu disse no início do vídeo. Vou compartilhar com vocês, o Faísca tá até chorando aqui, o nosso gato, dando dica para vocês tomarem cuidado no marketplace. Ele inclusive, é uma das pessoas que mais chora quando escuta o nome de marketplace. Mas é isso, assim, eu acho que você tem que pensar e ver se você tem alguma referência diferente da nossa para seguir no marketplace. É o caminho que a gente recomenda? Não, não é. No final do vídeo, né, a gente vai caminhando e eu vou chegar no momento que a gente alugou e o caminho que eu acredito ser o melhor, o caminho que vai realmente te trazer uma segurança de você colocar o seu dinheiro e tal, enfim. Então,
excluímos o marketplace. Começamos a fazer pesquisas no Google. E a gente achou, dentro dessa pesquisa, alguns sites, e eu vou colocar aqui para vocês 2 sites que foram os sites que a gente mais avançou nas procuras do apartamento para otimizar o seu tempo, para que você, nessa sua busca para apartamento, que se queira entrar nesses sites e olhar, sejam sites mais assertivos para você. Por quê? Porque tem muita gente que aluga apartamento direto por esses sites, que não foi o nosso caso. Vou explicar já já como foi o nosso caso. Mas se você quiser olhar, vale a pena porque são sites que têm credibilidade, que você realmente vai encontrar um apartamento, mas que a gente barrou em muitas burocracias, que eu vou falar delas agora para vocês nos sites, e que fez com que a gente buscasse esse outro caminho. Então vamos lá, o primeiro site que eu vou colocar aqui para vocês é esse PadMapper, que é um site que mostra aí, vocês estão vendo, eu vou deixar ele um tempo na tela, para quem quiser anotar e tal, que mostra aí os apartamentos, você consegue pesquisar aí pela região, por onde você vai alugar, e vai aparecer as opções, vai aparecer os valores. Esse foi um dos sites. O outro site que eu vou colocar em sequência é esse rentals.ca, né, aqui para cá, que também mostra aí, ó, opções de aluguel, fotos, imagens, valores, inclusive tá aí esse mostrando aqui o valor do apartamento, só para vocês terem uma noção de quanto está o aluguel neste momento aí nos apartamentos, enfim. Por que eu estou deixando esses 2 um tempinho a mais aí? Porque se você quiser anotar, você anota, veja isso e tal. Então, deixa eu voltar aqui para mim agora. Vamos falar das burocracias que fez com que a gente não escolhesse esse caminho. Enquanto nesse momento você que está assistindo, ó, dá oi pro pessoal. Esse aqui é o nosso Faísquinha, que está com sono, por isso que ele está chorando. Vai chegando nesse momento aqui, ele cochilo, porque o Fumaça já está lá deitado, dormindo. Dá um oi pro pessoal aqui, meu amor. Fala para ele, você tá gostando de morar em Guelph? Claro que sim. Já tá até miando em inglês, né, meu amor? Então, bora lá. Vamos falar sobre as burocracias. O que acontece? Quando a gente começou a procurar esses apartamentos por esses sites, e aí a gente falava, pô, a gente quer um apartamento que tem isso, tem aquilo, encontrávamos um com um valor legal, a gente entrava em contato com esses apartamentos. Alguns tinham lá já determinado que era uma agência e outros eram contato direto com esse landlord. Então vamos tentar falar por parte. Quando a gente entrava em contato com esses landlords, muitos deles nem te respondia pelo fato de você estar no Brasil, estar em outro país, ou não ter uma referência sua ali. E também, eu entendo, tinha esse receio de alugar direto para um casal que estava vindo com 2 gatos de um outro país, então muitas vezes eles nem respondiam, ou se respondia já era encerrando essa tipo de possibilidade de alugar com eles. E quando a gente ia para essas empresas que estavam ali, alguns apartamentos, nesse catálogo, nesses sites, a gente esbarrava em burocracias como não ter crédito no Canadá, não ter um histórico mesmo de dia a dia no Canadá, não ter salário no Canadá. Então, essas burocracias faziam com que o nosso perfil fosse muito frágil. E aí a gente ainda tinha esse lugar de ter que achar um prédio pet friendly, porque nós temos 2 gatos, e isso também dificultava o processo. E a gente começou a ficar desesperado e começamos a fazer pesquisas no YouTube e tal. E aí vem a parte que aí foi onde a gente se acalmou e a gente entendeu que existia uma possibilidade concreta de conseguir alugar mesmo do Brasil, porque a gente começou a pensar em várias possibilidades, assim. A gente viu o canal de pessoas falando que foram para a cidade, alugaram um Airbnb, ficaram lá um mês no Airbnb, começaram a procurar um apartamento morando lá, e a gente não queria fazer isso, que era um gasto, e a gente ficou imaginando, poxa, como é que nós vamos sair do Brasil com 2 gatos, um monte de mala, chegar num Airbnb, num hotel, para procurar apartamento lá. A data que a gente estava indo já era início de aula da Natasha, que a Natasha, para quem não sabe, está vindo para cá fazendo o mestrado dela em saúde pública. E aí a gente chegou no dia 2, a gente chegou no dia 3 de manhã, no dia 3 à tarde ela já tinha que ir para a universidade para fazer algumas coisas. Então, tipo assim, não daria para a gente chegar, procurar apartamento, a gente queria chegar com tudo organizado, assim, chegar um mês antes, por exemplo, aí não daria, porque seria mais um gasto, tá? Então a gente começou a procurar algumas coisas, e como vocês que estão vendo esse vídeo, a gente também assistia várias pessoas que estavam morando no Canadá, falando sobre como é a vida no Canadá, e a gente encontrou alguns desses canais que a gente gosta,
dando de dica, dando de referência, e aí vem a terceira parte, que é a que eu recomendo, porque pra gente fez todo sentido, nos tranquilizou e foi um caminho muito mais fácil, mas, aquilo que eu disse, a gente não está aqui determinando nada, eu só estou compartilhando com vocês, faça o caminho que vocês acharem melhor para vocês. Se você entrar pelo site, conseguir fazer direto, ou às vezes você tem referências no Canadá, tem amigos que podem te ajudar e consegue alugar sem precisar fazer isso que a gente fez, tudo certo, vai por aí que vai dar certo. A gente não conseguiu de outra forma que não fosse por uma agência. Nesses nossos vídeos, esses canais de YouTube que a gente gosta, 2, 3 canais, inclusive, que a gente gosta, deram como dica essa agência que é a Van Sweet Home. Eu vou colocar aqui para vocês o Instagram dela, e isso não é propaganda, não estamos recebendo nada, eu só estou compartilhando com vocês porque elas foram fundamentais. Eu vou explicar passo a passo por que elas foram fundamentais, nos ajudaram, e é uma forma de ajudar você que está aí também, como a Júlia que mandou essa mensagem, que talvez tenha uma vontade de vir morar no Canadá, que foi uma das coisas que a gente, quando decidiu ir para a agência, a gente falou, nossa, se a gente tivesse começado isso lá atrás, na nossa pesquisa de apartamento, já teria sido muito mais fácil. Então vamos lá. Quando a gente ligou para a Van Sweet Home, que a gente começou a querer entender, a gente, rapidamente, na primeira entrevista com eles, a gente entendeu o abismo que era de diferença você sozinho e com uma agência estipulada em Toronto, que está no mercado ali de aluguéis já há muitos anos, é uma agência, apesar de ser brasileira, muito sólida no Canadá, com várias histórias de pessoas que deram certo, como nós somos uma história de ter vindo para o Canadá com apartamento já alugado através de toda burocracia que eles resolveram para a gente, porque na primeira reunião eles já resolveram dúvidas que a gente tinha, que a gente não sabia como sanar essas dúvidas, e trouxeram outras informações que foram determinantes para a gente alugar o nosso apartamento. Por exemplo, papel e caneta aí para você que tem essas dúvidas. Uma das coisas que a gente não sabia aqui é que o Canadá, ele tem burocracias que faz com que você mude um pouco a sua busca para o apartamento e entenda um pouco a sua ansiedade, que é, pelo menos aqui na cidade de Guelph, eles não alugam apartamento no dia 15 de janeiro, no dia 20 de janeiro, ou do mês que você queira vir. Eles têm uma logística de que você só aluga apartamento para entrar a partir do dia 1º. Então não adianta você começar a procurar apartamento e falar assim, pô, eu quero chegar lá no dia 20, eu vou ficar 20 dias antes para começar a pagar do dia 20 ao dia 20 de janeiro, fazer aquele ciclo. Por exemplo, nosso em São Paulo, a gente foi morar no nosso apartamento dia 17 de junho. Então, a gente entrou no dia 17 de junho, pagou, 17 de julho, fechou o mês, a gente paga 17 de julho, o segundo mês do aluguel. Não, aqui não funciona assim. Não tem como ser feito isso. Ou você entra dia 1º, ou você não entra. Não tem aquela coisa, você quer começar dia 18 pagando. Não, você pode até alugar o apartamento, mas você só vai entrar no outro dia 1º, você só pode mudar no outro dia 1º, começar a pagar no outro dia 1º para fazer esse ciclo completo. Por que isso mudou? Quando a gente estava no Brasil, a gente falou assim, eu e Natasha, pô, vamos tentar chegar uns 15 dias antes, pra gente curtir a cidade, a gente vai conhecendo, vai se enturmando e tal. Quando a gente foi pensar nisso, eles chegaram pra gente, a Van Sweet Home, e disse, olha, vocês podem, só que você vai entender que você, para chegar lá 15 dias antes, se você quer chegar dia 1º de setembro, você tem que alugar o apartamento no dia 1º do mês anterior, para que nesse mês que você queira ficar ali 15 dias antes das suas burocracias de setembro, né? A aula da Natasha que ia começar, eu procurar emprego. Se você quiser chegar antes disso, você tem que estar com o apartamento alugado um mês antes. E pra gente não fazia sentido alugar o apartamento um mês antes, em dólar, gastar uma grana em dólar, vir pro Canadá um mês antes de começar a aula da gente procurar emprego, gastando em dólar, gastando, né, os valores das coisas em dólar com dinheiro do Brasil, simplesmente para aproveitar a cidade 15 dias antes e conhecer a cidade. Então, quando ela trouxe essa informação para a gente, isso foi uma das coisas que a gente automaticamente descartou e que a gente vinha todo dia querendo, desejando, buscar. A gente falava, amor, a gente tem que achar esse apartamento 20 dias antes para que a gente possa aproveitar a cidade. Então, rapidamente, pronto, foi uma das coisas que a gente errou muito na nossa pesquisa, porque a gente estava querendo chegar 20 dias antes. E aí, para quem está querendo vir no Canadá,
existe uma coisa que assim, o meu visto de trabalho estava liberado a partir do dia 3 de setembro, né? Que era o dia que a gente ia chegar, que era o dia que começa a aula da Natasha. Eu não posso começar a procurar emprego antes. Então não fazia sentido a gente chegar um mês antes, eu não ia poder procurar emprego, ninguém ia me contratar, porque eu não tinha visto ainda, meu visto era a partir do dia 3 de setembro, então a gente descartou essa possibilidade. Por que isso foi importante? Porque a partir disso a gente falou assim, tá bom, então se a gente tem o nosso voo marcado para o dia 2 de setembro, não adianta a gente achar um apartamento para antes, vamos começar a achar um apartamento que a gente vai alugar no dia 1º, mas sabendo que o nosso voo é dia 2, nós vamos chegar no dia 3, então beleza, começamos a nossa procura por aí. E aí entra nas burocracias que a Van Sweet Home nos ajudou. Com o fato dela ser uma agência, a gente meio que foi intermediado por ela para que quando ela começasse toda a burocracia, o landlord ou a companhia ficasse mais tranquilo em relação a alugar um apartamento para um casal brasileiro, porque quem estava gerenciando toda essa negociação era uma empresa brasileira, mas com CNPJ canadense, residente no Canadá há muito tempo, não sei quantos anos de experiência eles têm, mas com muita história de aluguéis, de pessoas que alugavam. Então, as nossas conversas começaram a ter ali já um norte. E aí vieram algumas coisas que nos ajudaram muito, que foi todas as vezes que a gente tentava por si só, nos sites, que a gente, esses 2 sites que eu falei para vocês, a gente batia numa situação que era o seguinte, muitos desses apartamentos não tinha como a gente ir lá visitar, não tinha como a gente saber se o apartamento verdadeiro, aquilo que estava na foto. Com a Van Sweet Home, não. Eles vão lá no apartamento, faz uma visita guiada pra gente, tem uma quantidade de visitas e tal, e manda o vídeo pra gente. Então isso também fez com que a gente ficasse tranquilo, sabendo que o apartamento que a gente viu e gostou, elas iam lá, faziam a vistoria pra gente, mostravam o vídeo, a gente falava, beleza, é esse vídeo mesmo, é esse apartamento mesmo. Então, isso foram pontos positivos que foram nos acalmando na nossa busca por apartamento. Uma outra coisa também, que pela experiência deles nos ajudou, que a gente já estava muito ansioso, é que no Canadá, dificilmente, e aí eu estou falando talvez mais focado em Guelph, que aqui onde a gente mora é uma cidade pequena, que tem uma universidade grande, então existe uma cidade que funciona ao entorno dessa universidade, que os aluguéis que a gente estava procurando, ou os apartamentos que a gente queria olhar, não adiantava você procurar com 1 mês de antecedência, 2 meses de antecedência. Por quê que chegou a acontecer com a gente? A gente olhava um apartamento e gostava, mas a gente não ia entrar 20 dias antes. O dono desse apartamento ou a empresa priorizava a pessoa que estaria entrando naquele momento. Então a gente realmente só começou a ter possibilidades concretas de alugar um apartamento quando a gente estava nesse último mês para o dia 1º. Então, se a gente entrou no dia 3 de setembro. Então, esse mês anterior ao mês de setembro foi o mês realmente que a gente começou a procurar apartamento. Inclusive, isso é uma dica para vocês. Não gastem tempo, não fiquem ansiosos procurando apartamento 2, 3 meses antes, porque se o exemplo de Guelph servir para as outras províncias, dificilmente eles vão te alugar um apartamento com 2 meses antes, ficar com o braço cruzado, esperando o casal do Brasil chegar daqui 2 meses e começar a pagar o aluguel. Não, eles vão priorizar as pessoas que estão entrando de imediato. Então a gente ficou tranquilo entendendo essas coisas e falando, bom, então não adianta a gente começar a procurar um apartamento aqui agora, 2 meses antes, porque quando a gente começou a conversar com a Van Sweet Home, quando a gente contratou eles, foi mais ou menos uns 2 meses e meio antes da mudança. E a gente já estava procurando sozinho. Então, quando ela trouxe esse cenário, a gente falou, beleza. Então, não faz sentido a gente procurar agora, porque os apartamentos que a gente gosta não tem como alugar agora para daqui 2 meses. Ela falou, sim, não faz sentido. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar de olho, porque muitos apartamentos, muitos landlords, eles já estão começando a pensar, como é uma cidade de universidade, que muita gente também sai, está indo embora, formou, está indo embora, e muita gente está chegando. Então, para que ele tenha um ciclo de sempre ter gente no apartamento dele, uns 40 dias antes, eles já colocam alguns apartamentos nesse catálogo de locação. Então, vamos começar a pensar em começar a alugar um apartamento uns 40 dias antes, que foi o que a gente fez. Uns 40, 45 dias antes, aí sim a gente começou com a Van Sweet Home, já olhar os catálogos de apartamento e tal.
E aí começou as coisas que foram ficando cada vez difíceis também, apesar de ter uma agência. A agência foi fundamental, mas mesmo com uma agência, a gente barrava em burocracias. Por exemplo, a gente encontrou, faltando 28 dias, um apartamento incrível, que a gente adorou esse apartamento. E aí existem coisas diferentes aqui no Canadá, tá? Como é que funciona? Quando você acha um apartamento, eu gostei desse apartamento. Você aplica para esse apartamento. Você pega a sua ficha falando quem é você, que você é gato, comprova quanto dinheiro você tem, como você pode pagar isso e aquilo, e você faz essa sua carta de intenção e mostra para o landlord ou para essa empresa que cuida dos apartamentos. Aí ele vai te analisar se você é interessante para ele ou não. Então, na verdade, você não olha o apartamento, gostou e aluga. Você primeiro tem que convencer aquele landlord ou aquela empresa que você é um cara maneiro, que você é um casal massa, que você tem grana para pagar esse aluguel, que você tem que ir lá. Então, o primeiro apartamento gostou, fomos selecionados para que a gente pudesse dar essa primeira carta de intenção, mostramos que a gente podia pagar, que a Natasha estava indo fazer o mestrado e que eu ia procurar emprego e que a gente tinha 2 gatos. Aí a nossa primeira resposta foi que o landlord tinha alergia a gato e que ele não ia alugar pra gente. A gente falou, mas como assim? Não faz sentido, ele não vai morar com a gente. Mas era um dos argumentos que o cara não queria. Então descartamos um apartamento ótimo. A gente tinha gostado porque o landlord não queria alugar. Continuamos a procurar, achamos um segundo apartamento que a gente adorou também, tinha tudo que a gente queria, porque a gente queria coisas como, por exemplo, o nosso prédio aqui tem academia no prédio, uma academia ótima. A gente queria um prédio com academia. Por quê? Tá inverno, nevando pra caramba. A gente não vai chegar aqui do trabalho à noite ou acordar cedo e ir pra rua na neve para ir pra academia, por exemplo. Então a gente queria um prédio que tivesse academia. Então muitas vezes a gente achava um prédio bom, mas não tinha academia. Outra coisa que a gente queria encontrar um apartamento que tivesse máquina de lavar e secar aqui, pra gente não poder ter que sair, enfim, essas coisinhas simples. Então, a gente às vezes achava esse apartamento, entrava com a nossa carta de intenção e a gente era descartado, porque o dono não queria casal. Então, mesmo com a agência, a gente parava nessas burocracias. O que mudava? O fato da agência, toda essa explicação que eu falei para vocês no início do vídeo, que ela nos ajudou muito a acalmar nosso coração, entender que a busca ia ser angustiante. E quando a gente achava esses apartamentos, muitos desses corretores, muitos desses landlords ou dessas agências já tinham fechado alguns moradores com essa Van Sweet Home. Então eles recebiam as nossas cartas de intenção com mais zelo, com mais vontade de ler aquela nossa proposta. Então nesse segundo apartamento que a gente gostou muito, a gente bateu numa burocracia que era de tempo de contrato. Eu não lembro exatamente, a gente tinha uma coisa que era assim, quando você vai entrar no apartamento, você tem que garantir o primeiro mês e o último. Era mais ou menos isso. Então, a gente entrou nesse segundo apartamento que a gente tinha gostado, a gente garantiu o primeiro e o segundo. Aí esse dono, ele escolheu 2 casais, por exemplo, eu e Natasha, mais 2 casais. Aí o casal, ele falou assim, não, mas eu posso dar o primeiro e o segundo e dou o primeiro e o último e dou o segundo também. Aí a gente falou, mas aí é difícil, porque assim, você pagar $2.000 primeiro mês e último mês, mais um mês, você sair do Brasil já pagando $6.000 de aluguel, imagina. E aí a gente falou, poxa, acho que isso não vai ser bom, vamos cobrir. Aí a gente cobriu, o cara falou, mas eu posso então pagar o primeiro, o último, o segundo, o quarto e o terceiro. Aí chegou uma hora que a gente falou, cara, vai com Deus, não é pra gente. E a gente começou a ficar desesperado, porque aí sim, as opções dos apartamentos começaram a ficar cada vez mais difíceis dentro do que a gente queria. A gente começou a abrir mão, então vamos achar um apartamento que não tenha máquina de lavar, vamos achar um apartamento que não tenha academia. Não tem problema, a gente só quer achar um apartamento, porque já está aí chegando 20 dias da nossa mudança. A gente realmente começou a ficar ansioso. Até que chegou um momento, que é o apartamento que a gente está hoje, que é um prédio novo, que não, eu não sei, acho que quando a gente começou a nossa procura, ele ainda não estava já 100% liberado para os aluguéis. E aí, faltando 14 dias, foi quando a gente fechou esse apartamento, eles ligaram pra gente, a Van Sweet Home, foi inclusive eles que trouxeram esse apartamento pra gente, e falaram, entrou um prédio novo no nosso catálogo,
E eu acho que esse pode rolar, espero que vocês gostem, tem tudo que vocês pediram, tem academia, tem isso e aquilo, é um prédio novo. Ninguém nunca morou, inclusive esse apartamento que a gente está aqui, nós somos os primeiros moradores. E eu vou mostrar para vocês. E uma das coisas boas também, gente, de ter agência é o seguinte, que foi uma das coisas que às vezes impedia a gente de alugar sozinho, que quando a gente fechou com a Van Sweet Home, elas falaram assim, ó, todos os aluguéis, todos os prédios, todos os landlords, eles vão sempre pedir para vocês pagarem o primeiro mês. Então, transfere para a gente já aqui o dinheiro, a gente transferiu para ele, porque se nessa negociação eles falaram assim, ah, beleza, o perfil deles é bom, mas a gente precisa de algum sinal para que a gente possa garantir o apartamento agora. Para que ela não tenha que me ligar, a gente autorizar isso e aquilo, ela já tinha um dinheiro nosso. Ela falou, não, tá aqui, ó, Tom, pum, o apartamento está garantido. Então, essa burocracia toda por eles foi muito mais fácil. Então, eles trouxeram esse apartamento, a gente viu, tinham até 3 apartamentos nesse prédio que eles mostraram dentro do catálogo, a gente viu os 3, e esse foi o que a gente mais gostou, por causa da vista, que não vai dar para vocês ver aqui agora, mas se vocês olharem os outros vídeos dá para ver. E a gente falou, beleza, a gente adorou, faltava 14 dias, a gente falou, cara, é esse. Como a gente já estava inseguro, e a gente já tinha sido reprovado em outras, a Van Sweet Home falou, olha, vamos então, já que eles selecionaram vocês para fazer a aplicação, vamos fazer uma aplicação mais porrada, vamos fazer uma aplicação mais assertiva. E a gente falou, beleza, então vamos. Então a gente foi com essa coisa do primeiro aluguel, do último, e falou que a gente podia pagar o segundo e terceiro, se a gente, enfim, fizemos uma coisa assim para não perder. Eu acredito que foi mais ou menos isso. Posso estar, talvez, falando que foi um mês a mais, um mês a menos, enfim, mas foi uma proposta, uma carta de intenção mais forte. E aí a gente fez isso numa segunda, rapidamente, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eles responderam para a gente que a gente tinha sido aprovado, que a gente tinha sido aceito e que a gente poderia alugar e tal. E foi quando a gente relaxou, faltando 14, 13 dias, 14 ou 13 dias, para que a gente realmente mudasse para a Guelph, chegasse aqui, foi quando a gente assinou o contrato do apartamento, estava tudo certo, sabendo que a gente ia entrar no dia 3, a gente avisou para eles, valeria a partir do dia 1º, mas a gente entraria só no dia 3. E aí sim a gente moraria nesse apartamento. Aí foi 1 ano de contrato esse apartamento que a gente está aqui. Estou tentando lembrar alguns detalhes, galera, porque é muita informação para lembrar, assim, você vai falando, você vai lembrando de outras coisas e pode estar misturando a história. E aí esse apartamento, dentro dessa negociação, foi uma coisa boa, que quando eles trouxeram, quando a gente fechou esse, pagar o primeiro mês, pagar o último, eu não lembro exatamente, acho que foi a Natasha que negociou isso, que pediu, que procurou e olhou, existia aqui algumas possibilidades da gente ganhar um mês de bônus. Como era um prédio novo, eles ofereceram isso, ou a Natasha pediu isso, eles aceitaram, uma coisa assim, eu não vou lembrar agora na negociação. Então, para a gente foi bom que a gente teve essa proposta, né, essa carta de intenção forte, mas a gente ganhou um mês, que foi o último mês. Então, a gente está aqui pagando os aluguéis, mas o nosso último mês é gratuito, que ajudou também em toda essa burocracia. Então, assim, resumindo, depois de tudo isso, esse passo a passo que eu espero que não tenha sido confuso, possa ter clareado para vocês, o que eu recomendaria, baseado na nossa angústia do início de procura, que foi para o Marketplace, foi para o Curaçao, foi isso, aquilo, e depois a gente foi para a agência. Todas as pessoas que, por algum motivo, me perguntassem, Gustavo, como é que a gente aluga apartamento? Eu recomendaria a Van Sweet Home. Ou se você não quer fazer com a Van Sweet Home, que você ache uma outra agência, que talvez alguém possa te indicar, que você tenha referência, porque eu acho que a burocracia que a agência tira de você ter que conversar com o landlord, mandar contrato. Ah, eu esqueci de falar isso, a Natasha tá ali, ela me lembraria. Durante esse processo, antes da gente fechar com a agência, a gente conversou com uma pessoa que a gente queria muito fazer com ela antes da agência, que é uma pessoa também que aluga casa, que está aqui, só que nessa conversa, a gente fez uma call com ela, ela falou uma coisa que foi determinante pra gente. Ela falou assim, olha, eu ajudo vocês, vou lá, faço a visita, filmo, mas essa burocracia aí de conversar com o landlord, mandar e-mail, isso aqui, vocês que vão fazer. Eu falei, mas se for para fazer essa burocracia, eu faço sozinho. Eu quebro a cabeça sozinho, não era o que eu queria. Com a agência, o Van Sweet Home, não. A gente não teve uma dor de cabeça. Eles que fizeram tudo, eles que entraram, eles que iam lá, que conversavam com o landlord, a gente falava com eles, a gente enchia o saco deles. A gente falava assim, ó, temos que perguntar que dia que a gente pega a chave. Ah, peraí que nós vamos perguntar. Então, assim, a burocracia nem chegava na gente. A gente
foi muito tranquilo. Então, assim, se você tem esse objetivo de vir para o Canadá e tá querendo alugar apartamento, né, como a Júlia mandou mensagem, eu recomendaria para que você encontrasse uma agência, sugiro a Vancity Home, que nós temos experiência com elas. E foi ótimo, foi assim, super tranquilo. Inclusive, vou pegar aqui, ó, mostrar para vocês, a gente ganhou uma canequinha depois deles, ó. A gente encontrou com eles aqui quando a gente chegou no Canadá, eles deram pra gente de lembrança. Então assim, galera, esse vídeo nós não temos patrocínio da Vancity Home, não tô ganhando dinheiro nenhum com a Vancity Home, simplesmente estou respondendo a Júlia e tentei fazer esse vídeo mais completo para ajudar vocês. E realmente foi uma coisa que nos ajudou muito. Inclusive, no outro vídeo, a gente falando de visto, de como mudamos para cá, a gente também sugeriu uma outra agência de imigração que nos ajudou com todo o processo do visto, que era a Go North, que também facilitou tudo. Então, no nosso processo, na nossa história, tanto de visto quanto de aluguel de apartamento, a gente recomenda muito a você que está vindo contratar essa agência. Hoje, a gente não contrata mais agência. Por quê? Lembra que eu falei da burocracia, que a gente não tem histórico no Canadá, que ninguém conhecia nada? Hoje não. Hoje eu trabalho, Natasha trabalha, estuda. Hoje eu tenho aqui, né, 6 meses que a gente está aqui já recebendo salário. Tive 2 trabalhos. Nosso score no banco aumentou. Então a gente tem vontade, talvez, a gente mora num lugar um pouquinho mais afastado do centro, mas assim, galera, aqui é pequenininho, tudo aqui é 10 minutos, muito perto, né? Principalmente para eu que morava em São Paulo. Então a gente tem vontade de ir para um outro apartamento, a gente pensa inclusive em ir no prédio, que o primeiro prédio que a gente gostou, lembra? Que o landlord falou que tinha alergia a gato. A gente é um prédio que a gente adora, do lado de downtown, onde tem tudo, assim, 5 minutos andando. A gente tem vontade de ir lá, mas agora a gente vai pessoalmente. A gente pode fazer as visitas, a gente está aqui, a gente tem histórico. Então, assim, hoje, para um outro aluguel, não, eu não vou alugar, nós não vamos contratar nenhuma agência, porque a gente está aqui, é um outro cenário. Mas se você está no Brasil, não quer ter dor de cabeça, e assistindo esse vídeo de uma forma que a gente possa ajudar você, eu acho que você deveria ir lá procurar essa agência para tentar tirar aí algumas pedras do caminho que você possa encontrar. Beleza? Galera, espero que esse vídeo possa ter ajudado. Fico muito feliz que você está aí de uma forma chegando até aqui esse momento. Se você tem outra dúvida sobre o Canadá, se você quiser saber alguma coisa, manda mensagem pra gente, dá seu like. Natasha tá chegando aqui que estava estudando. Falei, faltou alguma coisa, amor? Eu não ouvi. Tu não ouviu nada? Tá vendo, gente? Ela não ouviu. Então, ou seja, vocês vão ter a minha informação. Só que ela vai assistir depois. Se tiver faltado alguma coisa, ela escreve ou vem a parte 2. Não, mas eu acho que ajuda de uma certa forma. E é importante você entender tem isso. só uma coisa que eu não ouvi você falando. Mesmo com agência, tudo, não esqueça que quem sabe as suas necessidades e quem vai realmente correr atrás do que você quer em relação ao perfil de casa, a localização, é você. Sim. Então, claro que a agência ajuda muito porque eles fazem a ponte, né? Mas você tem que dizer como é que você quer o seu apartamento. Não, isso é uma coisa que você falou, amor, que é importante. Nossa, você falou uma coisa legal. Que a gente quase abriu mão de uma coisa que a gente queria muito. Uhum. E aí a gente falou assim, cara, vamos abrir mão, porque inclusive a gente tava com medo. Mas foi o fato de você falar, a Natasha chegou em casa e falou, amor, não, a gente precisa de uma, porque a gente tem gato, a gente tem que lavar as coisas, a gente tem que ter a máquina em casa. E a gente bateu o pé, falou, olha, inclusive a Vancity Home, ela falou, mas aí vai ser mais caro, vai ser difícil, vai ter menos opções. E a gente falou, tudo certo. Antes, a gente teve até uma conversa antes com outro também, outra pessoa que fazia essa busca de apartamentos, eu acho que o Gustavo falou, e todos falavam assim pra gente, é muito mais difícil conseguir um apartamento com máquina de lavar dentro. E isso era uma prioridade pra gente, porque a gente tem gato, etc e tal. Porque alguns prédios que eram novos tinha máquina de lavar, tal, mas no prédio você tinha que descer para lavar e pagar $4, $5 por mês, uma por coisa batida assim. de máquina, uma coisa assim. Mas a burocracia, a facilidade de ter a máquina de lavar e de secar, pra gente era importante. Era uma coisa que a gente não podia abrir mão, mas a gente estava abrindo mão porque a gente já estava mais de um mês fazendo essa busca e a gente não conseguia encontrar o apartamento no nosso perfil. Exatamente. E aí a gente estava quase abrindo mão disso. Inclusive, se você quiser ver vídeo do nosso apartamento, um tour, escreve pra gente aí, que a gente falou que
O Gustavo só quer fazer o vídeo quando a gente tiver 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Então ajuda aí, galera. Quando a procura tiver assim. Só que daqui a pouco a gente muda daqui. Mas mesmo assim, não fiz nada de vídeo. Se a gente mudar e não tiver 1.000 inscritos, a gente vai deixar o vídeo pronto e a gente vai soltar o desse. Não, e se o a do gente próximo mudar apartamento. e não tiver 1.000 inscritos, não, a gente para com o canal. Que isso, não é possível. As pessoas, indica pros amigos aí, ó. Dá o like, escreve. Faz a galera curtir aqui, se você chegou até aqui, faz a galera curtir e se inscrever no canal. Então, pra fechar, amor, o que você acha que foi mais difícil, assim, que você... Porque eu dei meu ponto de vista e eu não te perguntei muita coisa. Mesmo que seja repetitivo, assim, que você acha que foi, tipo assim, muito difícil fazendo sozinho e que o fato de ter uma agência pra você foi mais tranquilo. Eu acho que é o que você falou. Eu acho que a agência, ela consegue sobrepor, assim, passar essa barreira do fato de a gente não estar no Canadá quando a gente alugou e de a gente não ter credit score. Então, eles ajudam muito nesse sentido, porque como a gente não estava no Canadá, a gente não tinha score ainda e eles levam muito isso em consideração aqui. O problema não foi os pets, porque também isso muita gente falou antes da gente chegar. É mais difícil eu conseguir apartamento com pet. O Canadá é um país muito pet friendly, é muito mais fácil você conseguir um apartamento que aceite pet do que um que tenha máquina de lavar, por exemplo. Sim. Então, acho que o problema maior foi esse. Hoje, que a gente tem credit score, a gente tem emprego, a gente já tem uma vida no Canadá, ficaria muito mais fácil. Uma coisa que me veio agora também, que é bom pra você que tá procurando apartamento. Alguns apartamentos que a gente teve acesso foi porque a gente estava em agência. Eles têm isso aqui também. Alguns landlords, algumas empresas, eles mostram o apartamento apenas para agências. Não é todos os apartamentos que estão disponíveis. Então, isso também ajuda. Você vai ter um catálogo aí de possibilidades ou de mais opções pelo fato de você estar numa agência. Então, eu acho que é isso, galera. Espero que possa ter ajudado vocês. Se você chegou nesse canal aí, já dá o like, se inscreve. E Se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente. que a gente vai sempre tentar responder. Lembrando que não somos um casal que dá dicas de imigração. A gente está aqui compartilhando com vocês o que funcionou pra gente. Beleza? Até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!